Paz e graça, meus queridos e amados irmãos. Nosso devocional de hoje está em Lucas capítulo 8, versículo 22, numa passagem bem conhecida, que diz assim: Certo dia, Yeshua entrou em um barco com os talmidins e disse: Vamos para o outro lado do lago? Eles partiram, e enquanto navegavam, ele adormeceu e uma forte ventania caiu sobre o lago, de modo que o barco começou a encher de água, colocando-os em grande perigo. E eles foram e o acordaram, dizendo: Rabi, Rabi, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Então disse aos talmidim: Onde está a vossa fé? Apavorados, eles se maravilharam, perguntando uns aos outros: Quem pode ser este? Das ordens ao vento e à água, e eles lhe obedecem. Queridos, essa é uma passagem muito conhecida, amém? De Jesus acalmando essa tempestade. É uma palavra que foi pregada muitas vezes, eu creio que você já ouviu, mas eu queria trazer alguns conselhos para nós nesta manhã, neste dia, conselhos preciosos para a nossa vida. O primeiro conselho que a gente pode constatar é que Jesus no barco não é garantia de calmaria. Jesus no barco não é garantia de calmaria. Amém? Jesus na nossa vida não é garantia que nós teremos provações e tribulações e tempestades. O segundo ponto é que Jesus em silêncio não é sinal também de que não vamos conseguir. Se Jesus está em silêncio na tua vida, não é sinal que você não vai conseguir. E terceiro, as tempestades elas podem acontecer nos lugares mais improváveis. Por exemplo, no lago de Genezaré. Era um lago, amados. Era um lago que dava no mar. Mas ainda assim era um lago, não era um alto mar para acontecer uma tempestade daquele tamanho. Então tempestades acontecem na nossa vida em situações improváveis. Isso pode acontecer. Jesus ele falou do dia mau, e que no dia mau tudo que a gente tinha que fazer era resistir, porque o dia mau ele passa, assim como tempestades na nossa vida também passam. E é interessante nesse texto, e eu anotei aqui 3 erros dos discípulos, que é muito importante porque talvez nós cairíamos nesses erros. Nós caímos ainda nesses erros, os mesmos erros dos discípulos, embora a palavra de Deus ela esteja aí para que a gente não caia nesses erros, mas ainda assim acontece conosco. O primeiro erro dos discípulos: valorizar mais a tempestade do que aquele que está no barco. Ora, eles já tinham visto maravilhas de Jesus. Eles já tinham visto Jesus operar milagres. Por que eles estavam com medo ainda com Jesus no barco? Ok? Valorizaram mais a tempestade do que quem está no barco. O segundo erro deles, né? Você sabe que Jesus está com você, mesmo assim você não confia, né? Jesus está ali, está no barco, mesmo assim não confia o suficiente para passar aquela tempestade. E o terceiro erro: demonstrar falta de fé em situações de perigo. Às vezes nas situações de perigo é para a gente mostrar mais fé, e é o momento que a gente mostra mais falta de fé. Quais são os conselhos para esse dia então, pastor? Ora, os conselhos de Deus para nós neste dia são os seguintes: você pode escolher quem você valoriza. Amém? Você pode escolher se você valoriza o gigante que está diante de você, a dificuldade que está diante de você, ou você pode escolher o Senhor dos Exércitos, como escolheu Davi. Você pode escolher a tempestade para você ficar admirando a tempestade e dizendo que você não vai conseguir. Ou você pode escolher para a tua vida Jesus que está no barco e dizer: Jesus está comigo e eu vou atravessar essa tempestade em nome dele. Amém? Querido, demonstre fé, não demonstre medo. É hora de você, se você está passando por tempestade na sua vida, é hora de você demonstrar fé e não medo. A fé é para o agora, é para o já, é para o hoje. Amém? A esperança é para o futuro. Se você tem esperança, então acredite, você não vai receber nada agora, porque a esperança é para o futuro, mas a fé é para o agora, para essa tempestade que você está passando. Ok? Nenhuma tempestade da nossa vida pode nos parar quando Jesus está no barco. Acredite, se Jesus está no teu barco, nenhuma tempestade dessa vida vai te parar.
Creia nessa palavra, se alimente dessa palavra e tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.